Olá, quero ler-vos um texto das Sagradas Escrituras, um texto talvez dos mais fundamentais e que se encontra na carta do apóstolo Paulo aos Filipenses, no capítulo 2, e vamos ler a partir do versículo 5 até ao versículo 11. Diz assim a palavra de Deus: de sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, que, sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas aniquilou-se a si mesmo. Outra palavra para traduzir seria esvaziou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens. E achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até à morte e morte de cruz. Pelo que também Deus o exaltou soberanamente e lhe deu um nome que é sobre todo o nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho, dos que estão nos céus e na terra e debaixo da terra, e toda a língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Até aqui a palavra de Deus. Como eu dizia, é um dos textos mais importantes da revelação bíblica. É acerca do Senhor Jesus. O contexto em que esta carta foi escrita por Paulo, ele estava preso. E o tema central desta carta aos Filipenses, ele fala sobre a alegria no Senhor. Vejam só, alguém que está preso, falar da alegria, a alegria no Senhor. E esta alegria encontra-se por toda a carta. É também dirigida à Igreja dos crentes em Cristo Jesus, para que se mantenham unidos. Era uma igreja que vivia com alegria, em humildade e em unidade de serviço. E, portanto, o apóstolo Paulo, no versículo 5, dizia: de sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. E o texto que nós lemos apresenta-nos ao Senhor Jesus como o exemplo máximo da humildade, do serviço, da obediência. Há quem diga, os teólogos dizem que este foi o primeiro hino que os cristãos possivelmente a terem cantado. É um hino que testemunha a fé em Cristo, num Deus que se fez homem, foi obediente até à morte e morte de cruz, e trouxe para nós a salvação. Ora, nós vemos aqui neste texto a humilhação voluntária de Cristo. Sendo Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas esvaziou-se a si mesmo. E vemos como ele se foi esvaziando de Deus, tornando-se homem, como homem fazendo-se servo, obediente até à morte e morte de cruz. Depois vemos o sentido inverso. Aquele que se humilhou foi exaltado sobremaneira pelo Pai. Portanto, há aqui uma progressão. E esta progressão, uma no sentido descendente e outra no sentido ascendente, mostra o padrão de Deus agir. Nós vamos ver mais para a frente que a palavra de Deus diz-nos que aquele que se humilha será exaltado, porém aquele que se exalta será humilhado. É assim que Deus trabalha, não é de outra forma. Então o versículo 6 diz-nos que, sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, ou seja, ele já era Deus, que fala-nos da pré-existência do Senhor Jesus antes de vir a este mundo, antes de encarnar. Portanto, ele já era Deus, ele não adquiriu a sua divindade por usurpação, por roubo, não, nada disso. Era algo que lhe pertencia por direito.
fazia parte da sua essência. Cristo, ao encarnar, e ao fazer-se homem, nunca deixou de ser Deus. Portanto, Cristo existia antes da encarnação. E quando fala aqui que, sendo em forma de Deus, significa sendo da natureza divina. Está a falar da sua essência, indica a natureza de Deus. Não fala da sua aparência externa. Portanto, Jesus Cristo era plenamente divino, da mesma substância que o Pai, igual ao Pai em essência. Cristo não se tornou Deus. Ele sempre foi Deus. E mais, como Deus gozava de toda a glória, de todo o esplendor, de toda a riqueza. Mas vejam, há um versículo na Bíblia que diz que ele, sendo rico, se fez pobre por amor de todos nós. Então, no versículo 7, nós vemos que ele não teve por usurpação ser igual a Deus, mas a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo. Ora, esvaziar-se não significa que ele deixou a divindade para trás, que ele perdeu a divindade. Não. Significa simplesmente que ele abriu mão dos privilégios que tinha como Deus. A sua glória visível e os seus direitos legítimos. No entanto, ele preferiu deixar tudo isso na sombra, oculto, e preferiu mostrar-se como homem. E então ele assume a forma de servo, em contraste com a forma de Deus. Mas, atente bem, Cristo não deixou de ser Deus. Ele apenas escolheu não agir a partir dos seus direitos que tinha como Deus, mas repare, escolheu agir pelo amor. E por isso nós podemos ver que no versículo 8, que achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo. Humilhou-se a si mesmo, tornando-se obediente até à morte e morte de cruz. Então nós vemos aqui a tal progressão descendente. Ele, sendo Deus, tornou-se homem, tornou-se servo, foi obediente, morreu, não uma morte qualquer, mas na cruz, que era considerada uma morte maldita. A cruz não foi um acidente histórico, foi um ato consciente de obediência. Não foram os homens, ou melhor, foram os homens por vontade própria que o levaram à cruz, mas diz a palavra de Deus que isso já estava pré-determinado, que havia de acontecer. Porque Deus é Deus, sabe todas as coisas. Agora vem a parte ascendente, no versículo 9 e no versículo 10. Pelo que também Deus o exaltou soberanamente e lhe deu um nome que é sobre todo nome. Por isso que o Senhor Jesus agora está à direita do Pai, com todo o poder, exaltado na sua máxima esplendor, e isso foi obra do Pai. Foi o Pai que o exaltou. Ele não se exaltou a si mesmo. Há muitos que se exaltam a si mesmo, querendo parecer alguma coisa, quando na realidade não o são. Aparentam algo que não o são. Mas o Senhor Jesus, antes pelo contrário, preferiu esconder a glória que ele tinha para se manifestar como homem, igual a nós, perto de nós, estando ao nosso lado, vestindo a nossa pele, a nossa natureza carnal. Mas viveu de uma forma impecável, sem haver engano na sua boca, sem nunca transgredir um sequer mandamento do Pai. Por isso ele foi exaltado. Lhe é dado um nome que está acima de todo o nome. E por isso diz que todo joelho agora diante dele se dobrará. Uns para o confessar como Salvador e Senhor das suas vidas. Outros para o enfrentar como juiz e colher daí as consequências de uma condenação eterna. Então, o Senhor Jesus Cristo agora está exaltado.
E por isso, no versículo 11, nós vemos algo muito importante, que toda a língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. A confissão vai ser universal. Céus, terra e infernos confessarão que Ele é Senhor, que Ele é o Kyrios, que Ele é o Yahvé. É verdade, porque o nome que Jesus herdou foi o nome do Pai, Yahvé. Portanto, alguns confessarão com alegria, os salvos, e eu te convido a que creias no Senhor Jesus nesta vida, para o enfrentares como Salvador e Senhor da tua vida e não como juiz. Outros o confessarão por submissão forçada. Mas tudo isto é para a glória de Deus Pai. Portanto, com esta obra maravilhosa do Senhor Jesus, visa glorificar a Deus, exaltar a Deus. E para terminar, depois de termos assim passado ao de leve por este texto tão importante, há aqui algumas verdades fundamentais, que é: Jesus é plenamente Deus e plenamente homem. Esta é a primeira verdade fundamental e que ninguém pode negar. A segunda verdade é que Jesus encarnou voluntariamente, se fez homem e foi movido pelo amor e pela obediência. A terceira verdade fundamental é que Ele se entregou em sacrifício. Para quê? Para redimir-nos dos nossos pecados e nos dar vida eterna. Em quarto lugar, reconhecer o senhorio absoluto de Cristo. Ele foi exaltado acima de tudo e de todos. Portanto, Ele agora está em plenitude. Em quinto lugar, que o padrão do reino é este, que a humildade precede a glória. Mas sabe uma coisa? O orgulho precede a queda e a vaidade precede a ruína. São verdades que nós devemos então meditar e guardá-las em nosso coração. Existem outros tantos princípios válidos em qualquer tempo, em qualquer época, em qualquer cultura e para sempre, que é: a humildade é uma virtude divina, não é uma fraqueza humana, mas sim uma virtude divina. Em segundo lugar, a autoridade verdadeira expressa-se em serviço. A verdadeira autoridade tem-na aquele que serve. É assim no reino de Deus. Em terceiro lugar, há um princípio também importante, que é renunciar aos direitos pessoais por amor ao próximo, para dar glória a Deus. Em quarto lugar, a obediência a Deus pode envolver sofrimento, mas sabe uma coisa? Nunca será em vão. Em quinto lugar, Deus exalta aqueles que se humilham diante dele. E isto é uma certeza. Portanto, para terminar, queria deixar aqui algumas perguntas de reflexão. E a reflexão passa por pensarmos acerca da minha visão, acerca de Jesus. É moldada por aquilo que a Escritura diz ou por aquilo que outros dizem, por aquilo que a cultura diz, que a tradição diz? Em que áreas eu tenho dificuldade de abrir mão de direitos pessoais? O meu serviço na Igreja e no mundo reflete o espírito de servo de Cristo? Ou faço por interesses egoístas para receber algo em troca? Estou disposto a obedecer mesmo quando isso custa o conforto e a nossa posição, o nosso bom nome? O senhorio de Cristo governa as minhas decisões diárias? Então, na nossa vida pessoal, devemos pôr algumas coisas em prática, como, por exemplo, cultivar humildade consciente diante de Deus e das pessoas. E, em segundo lugar, submeter as nossas vontades pessoais
em benefício de outros, em obediência bíblica. Na Igreja, devemos servir sem buscar reconhecimento. Devemos promover a unidade acima das preferências pessoais. E no dia a dia, no testemunho cristão, eu devo refletir o caráter de Cristo em atitudes, não só blá 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 blá, não apenas em palavras. E apontar para Cristo como Senhor, não para si mesmo. Concluindo, o Deus eterno humilhou-se para salvar e agora reina soberano para sempre. Então, nós não somos chamados apenas a admirar o Senhor Jesus, somos chamados a imitá-lo e também a aceitá-lo na nossa vida como Senhor e Salvador. Por isso, iniciamos no versículo 5 e terminamos com o versículo 5. De sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. O mesmo é dizer que haja em vós o mesmo proceder que houve também em Cristo Jesus. Que tendo tudo, sendo rico, se fez pobre, por amor de nós. Que nós possamos também colocar os outros acima dos nossos interesses próprios e que possamos pôr em prática este princípio bíblico na nossa vida diária, quer na igreja, quer no trabalho, que é, na medida em que nos humilharmos, seremos exaltados por Deus. Nem sempre o homem reconhece o nosso serviço, antes pelo contrário, se aproveita e espezinha. Mas não é isso que importa. Se tivermos que sofrer injustamente, mas por amor do reino, que assim seja. Que Deus te abençoe.